Meus irmãos e minhas irmãs, nos reunimos nesta quinta-feira, na qual nós somos convidados a recordar São Mateus, apóstolo, e assim lemos o evangelista São Mateus no capítulo 9, versículos do 9 ao 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como recordava ao início da nossa meditação, hoje nós somos convidados a celebrar, a recordar São Mateus, apóstolo e evangelista. É por isso que lemos hoje, então, o relato da vocação de São Mateus, narrado pelo próprio São Mateus. E alguns elementos desta vocação, eles são bastante presentes e que se refletem também no nosso dia a dia. Mateus é chamado enquanto estava cumprindo o seu serviço, estava na coletoria de impostos e Jesus o chama para segui-lo, e a partir daquele momento nós vemos então Mateus que se levanta e segue a Jesus. Mas é claro, o Evangelho se centra muito mais também sobre a questão da misericórdia vivida por Jesus contra a exclusão muitas vezes vivida pelos fariseus, pelos mestres da lei, porque o fato de Jesus ter chamado Mateus, de ter ido sentar com ele à mesa, e sentando com ele à mesa, sentou também com outros cobradores de impostos, com pecadores, chama a atenção dos fariseus que procuravam viver plenamente as regras da pureza, e para bem viver essas regras, muitas vezes se comportava também a exclusão daqueles que eram julgados como pecadores. Os puros não deveriam se misturar com aqueles que eram impuros. E assim causa escândalo para eles a atitude de Jesus, porque se Jesus é o santo, se Jesus é o Messias, na sua mentalidade não poderia misturar-se com os pecadores. É por isso que nós entendemos, e é nisto que entendemos, a resposta de Jesus quando ele diz: "Olha, entendei, aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício." O modo de culto que viviam os fariseus, os mestres da lei, que vivia a comunidade judaica, era justamente o culto do sacrifício. O sacrifício de animais, de touros, de bodes, para a expiação dos pecados do povo. Jesus, no entanto, vem dizer que mais do que sacrifícios, o culto que se vive é a misericórdia. Por isso que ele fala: "Aprendei, pois, quero misericórdia e não sacrifício." E continua dizendo: "Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Diante disso, é claro, Jesus, ele também vem nos ensinar, porque na nossa vida de fé, na nossa caminhada cristã, nós muitas vezes correremos o risco de termos atitudes semelhantes àquela dos fariseus. Ou seja, ao invés de acolher o nosso irmão, que muitas vezes procura ir ao encontro de Jesus Cristo, ir ao encontro da sua palavra, nós tantas vezes os excluiremos da nossa convivência, porque às vezes caímos na tentação de fazer da igreja um lugar dos puros e dos santos. Nunca excluindo, é claro, a vocação de todos nós à santidade. Todos nós somos chamados a viver a santidade desde o momento do nosso batismo. Inclusive é a isto que se comprometem os nossos pais, os nossos padrinhos, quando o sacerdote lhe faz as perguntas sobre se estão dispostos a ajudar aquela criança a crescer na fé, para que ela possa cada vez mais se conformar a Cristo. E é isto que renovamos também, sempre que renovamos nossas promessas batismais e quando recebemos também o sacramento do crisma, é sempre este renovar
deste compromisso de conversão, ou seja, todos somos chamados à santidade. Mas todos nós iniciamos esse percurso, esse caminho de santidade em um determinado momento. Às vezes nós somos de família católica, iniciamos esse caminho desde a nossa infância. Mas temos nossos irmãos, nossas irmãs que muitas vezes descobriram e encontraram-se com Jesus Cristo já na idade adulta, como acontece com São Mateus. São Mateus encontra Jesus estando na coletoria de impostos, fazendo o seu serviço, e a partir do chamado de Cristo decide segui-lo. Se Cristo não o acolhesse, ele nunca teria feito a experiência com Jesus Cristo. E o mesmo acontece conosco. Quando os nossos irmãos, nossas irmãs procuram ir ao encontro de Jesus, mesmo que já com uma idade bastante avançada, nós deveríamos ter esta atitude de Cristo, que pede de nós misericórdia. Quero misericórdia e não sacrifício. Ou seja, deveríamos estar dispostos a acolher os nossos irmãos e irmãs que vêm ao encontro de Jesus e apontar-lhes o caminho que leva até Jesus Cristo. Então, de um certo modo, aquilo que hoje se fala aos fariseus, refletindo sobre o chamado de São Mateus, é aquilo que nós também deveríamos refletir e viver no nosso dia a dia. Essa fala de Jesus deveria se tornar também a nossa oração ao longo desse dia. Quero misericórdia, não sacrifício. E ao mesmo tempo, ao celebrarmos São Mateus, que possamos recordar o seu testemunho de fé, que possamos recordar o seu testemunho de vida cristã, testemunho que chega até a doação da própria vida, e também o seu evangelho que nos leva a irmos todos ao encontro de Jesus Cristo, através dos relatos que ele deixa escrito para nós. Então louvemos, agradecemos também pela vida de São Mateus, evangelista, que pôde então nos trazer e nos fazer refletir as palavras de Jesus Cristo, e através do seu exemplo e do seu testemunho, procuremos também nós sermos testemunhas de Jesus Cristo nas realidades onde nos encontramos. Testemunharemos Cristo principalmente vivendo aquilo que hoje Ele nos ensina. Quero misericórdia, não sacrifício, porque Ele não veio para chamar os justos, mas sim os pecadores. Façamos nossa oração para hoje. Ó Deus, que vossa inesgotável misericórdia escolhestes o publicano Mateus para torná-lo apóstolo, dai-nos por sua oração e exemplo a graça de vos seguir e permanecer sempre convosco. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.